tarde a todos. Mais uma vez, é com grande satisfação, com grande carinho que nos reunimos nessa casa, que nos recebe para mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado. E ao adentrarmos aos portões da casa, já somos envolvidos pelos companheiros da espiritualidade, que nos abraçam, e a partir dali já somos atendidos nas nossas necessidades. Antes de começarmos a passar alguns avisos, né? Os nossos horários de palestras estão afixados na entrada da casa e também no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Inclusive, nesse site existem as palestras que são gravadas. Então, também a participação, né, via internet, com perguntas, com questões, com dúvidas, com sugestões também, através do site. E nós responderemos durante as palestras e após também continuaremos fazendo contato. Então é um canal de comunicação para aqueles que não podem vir presencialmente, mas que nos acompanham. Aqueles companheiros da internet que já nos conhecem, uma boa tarde. Pessoal que está em outros estados também. Graças a Deus estamos podendo conversar com esses nossos amigos, né? Nós temos, antes de cada palestra, né, nós temos o plantão de atendimento, que é meia hora antes de cada palestra. Então, se alguém precisar conversar alguma coisa, chega um pouco mais cedo e a gente dá aquele atendimento e depois continua na palestra e depois segue o tratamento que for indicado. Nas terças-feiras, às 20h10, nós temos um tratamento de passe para enfermos, para aqueles que sofrem de depressão e de dependência, ou à distância, né, através de familiares e amigos, que for necessário. Na sexta-feira, nós temos uma palestra voltada justamente para os dependentes químicos e seus familiares. Uma palestra de apoio, para auxiliar aqueles companheiros que estão passando por dificuldades, para que possam encontrar uma forma de auxiliar os seus irmãos e vencer essas dificuldades, que nós sabemos que hoje, no nosso mundo, os vícios estão tão enraizados que é uma forma de separar as famílias, é o que nós não queremos. Então nós temos esse apoio. Se alguém tiver algum conhecido ou souber de alguém que precisa, nem que a pessoa não venha, mas pelo menos à distância a gente possa estar trabalhando com essas pessoas. Tudo bem? A nossa parte de assistência social, todo segundo sábado do mês, a partir das 9 horas, nós realizamos a entrega de 72 cestas básicas. Ou seja, a colaboração, né, em eternos pedintes que somos, tem aquele sino que nós precisamos para o mês de agosto. Pedimos a todos, quem puder participar. Nós estamos precisando de leite em pó, açúcar, biscoito e macarrão. Então, esse trabalho é realizado todo segundo sábado, onde é feita uma palestra, feito um atendimento, e essas famílias recebem uma cesta básica. Que pelo menos dá para passar um mês aí, aquelas famílias mais necessitadas são previamente cadastradas. Cada 6 meses nós renovamos o número de famílias, né? Todos os sábados às 17 horas, entrega de lanches para os moradores de rua. Então nós contamos aí que se alguém quiser participar, vir trabalhar com a gente, todos os sábados às 17 horas encontrar com o grupo prepara os lanches e depois vão servir ali nas imediações da estação Carandiru e Tietê. Primeiro e terceiro domingo do mês, a partir das 9 horas, nós temos um curso de gestante. Isso a partir de agosto, né? Vai ser, antes era o primeiro e terceiro sábado do mês, agora vai ser o primeiro e terceiro domingo do mês. Então fica o convite aí, conhece aquela vizinha, aquela pessoa que esteja, né, na iminência aí ou esteja grávida, ou esteja na iminência de receber mais um espírito para encarnar aqui na Terra, para a gente fazer esse curso. No final do curso, ela recebe um enxovalzinho que vai dar o primeiro acalanto para aquele companheirinho que está regressando a este mundo material. Então, feito esses avisos, né, depois nós passamos e fazemos os nossos pedidos, né, como sempre, né, eternos pedintes que somos. Então, fazer mais um pedido agora. Vou pedir para que todos fechem os olhos do plano físico, possamos unir os nossos pensamentos e elevá-los a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre e amigo Jesus, que está conosco todas as horas do nosso dia, aos companheiros da espiritualidade que nos orientam, nos amparam, e vamos agradecer a oportunidade que nos é apresentada nesta tarde. Que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo que estaremos conversando e que, com certeza, mais fortalecidos e confiantes, poderemos continuar a nossa trajetória. Permaneça conosco, meu Pai, todos esses momentos,
momentos da nossa vida. E obrigado por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho, né? Nosso companheiro Zé Roberto, que fará a palestra à tarde. O tema é Ajuda-te que o céu te ajudará. Que ele seja feliz na exposição. Muito bom, obrigado. Boa tarde a todos, aqueles que estão presentes, aqueles que nos veem pela internet, né? E hoje nós vamos falar do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ajuda-te que o céu te ajudará. E também uma página que toca muito a todos nós, né? Sempre nós que sempre estamos necessitando de ajuda, viemos em busca de auxílio sempre, né? E via de regra, né? Nós corremos em busca do auxílio e no momento que nós somos auxiliados, então muitas vezes nós esquecemos e já caímos então naquela vida normal, né? E tudo aquilo que nós aprendemos ou que aquilo que nos foi colocado no caminho de aprendizado, nós deixamos para trás. E essa página do Evangelho, do capítulo 25, os Espíritos instruem a Kardec, se baseia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando ele diz o seguinte, que a gente tem que pedir e vos dar-se-vos-á. Buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Ainda diz o seguinte, se o filho pede ao pai um pão, o pai não vai dar uma pedra. Se vai pedir um peixe, não lhe dará uma serpente. Então, tudo aquilo que nós fazemos, que nós pedimos com fé, nós vamos obter com toda certeza. Porém, tem uma contrapartida, né? Aí entra a lei do nosso esforço, do nosso trabalho, daquilo que nós queremos fazer para obter aquela ajuda. Existe uma passagem muito interessante, né, do Evangelho de João, que ele fala o seguinte, ele fala daquele paralítico que se encontrava à beira de um reservatório que é chamado de Betesda, né? Ele tinha 5 entradas em volta. Esse reservatório era muito famoso na época, porque é o seguinte, dizia que quando as águas desse reservatório se revoltavam, aquele que chegasse primeiro obteria a graça, obteria o milagre. Então todos estavam ali à busca do milagre. Porém a pergunta, será que todos estavam à busca do milagre? Ou todos que estavam marcados pela prova material, pela cegueira, pela paralisia, pela doença, estavam mesmo em busca do auxílio? Ou estavam ali para se beneficiar? Porque aqueles eram os dependentes da sociedade. Aquilo era como se fosse, na realidade, algo que podia se comparar a uma profissão. Aqueles desvalidos, aqueles desgraçados que ali estavam, eles eram auxiliados pela sociedade. Então, eles sempre estavam ali. E essa passagem desse paralítico diz o seguinte, que ele diz a Jesus, mas, mestre, eu não consigo chegar até lá. Mas ele não se colocava próximo ao reservatório. Ele se colocava numa distância, para que não desse tempo realmente de chegar. E Jesus, então, o cura, mostrando para ele o seguinte, né, que ele deveria realmente refazer os seus valores, que ele estava ali, hipoteticamente, em busca de um auxílio, mas ele não se auxiliava. Então Jesus, com toda a sua grandeza, com toda a sua sabedoria, o auxilia e faz com que ele realmente, nesse momento, se vê curado. E ele, se vendo curado, ele se reintegra à sociedade. Se reintegrando à sociedade, ele teria que se comportar como um cidadão comum. Ou seja, teria que buscar o seu próprio sustento e não depender daqueles que o sustentassem. Então, essa é uma grande lição, que quando Jesus diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Se nós não nos ajudarmos, não vai acontecer coisa nenhuma, né? Existe uma outra história, assim, bastante pertinente, que é o seguinte.
diz que o mestre e seus discípulos andavam por um caminho e tinha um lavrador que, com a carroça atolada e com um cavalo também, sem forças para tirar a carroça do atoleiro. E ele então estava de joelhos em oração. Aí os discípulos disseram àquele mestre: mestre, o que vamos fazer? Vamos ajudá-lo? Ele falou: não. Ele está esperando a ajuda dos céus. Ele está orando, esperando que alguém o auxilie. E passaram. Andaram mais adiante. Tinha outra situação muito semelhante, que era um carroceiro com sua carroça atolada, o cavalo fazendo o máximo esforço, e o carroceiro empurrando a carroça com toda a força que podia, e estava vociferando, reclamando, não estava rezando, e pedindo ajuda para todo mundo que passava. Aí o mestre falou: vamos ajudá-lo. E tirou. Aí os discípulos falaram: mas mestre, eu não entendo. O senhor não ajudou aquele homem que tinha tanta fé, que estava rezando, estava orando para a carroça ser desatolada. E esse daí, que não estava sequer orando, estava reclamando da vida, vociferando, você fez com que o ajudássemos a desatolar. Falou: aí é que está a lição. Aquele estava esperando uma ajuda sem nada a fazer. E esse estava esperando uma ajuda, realizando algo, trabalhando com seu próprio esforço. Então essa é mais uma lição. Porque tem pessoas que querem ver os obstáculos retirados do seu caminho com mãos invisíveis. Então, o que a doutrina nos ensina? O que a doutrina nos traz de ensinamento precioso? Nos traz os ensinamentos das vidas passadas, daquilo que nós já tivemos, aquelas mazelas, aquelas dores que nós já provocamos, aquelas situações difíceis que nós já provocamos, e que nessa oportunidade nós estamos tendo a oportunidade de vivenciá-las. Claro que se nós tivermos a compreensão e tivermos a fé e nos modificarmos, nós vamos superar todos esses obstáculos. É isso que a doutrina nos ensina. A doutrina não nos ensina que nós temos que esperar que alguma coisa caia do alto em nossas mãos. Nós recorremos às casas de orações, aos centros espíritas, para quê? Nós recorremos a essas casas em busca do auxílio. Normalmente nós temos problemas, nós temos mazelas, nós temos dificuldades, e nós encontramos o auxílio necessário da espiritualidade, somado com o nosso auxílio, o nosso entendimento para vencer aqueles obstáculos. Uma vez que nós entendemos, nós vencemos aqueles obstáculos, nós estamos ajudando a nós mesmos, nós estamos dando as mãos à espiritualidade superior que está nos ajudando no sentido de superarmos aquela fase. Normalmente, as pessoas vão em busca de auxílio. Uma vez encontrado o auxílio, encontrado aquele conforto, se esquecem. E aí, então, vai dizer: poxa vida, não adiantou nada. Eu fui em busca do auxílio, temporariamente as coisas foram acertadas, foram resolvidas, e de repente, nada mais ocorre. Estou encontrando as mesmas dificuldades. Os Espíritos nos instruem, no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, sobre a lei do trabalho, a necessidade do trabalho. Mas quando fala no trabalho, não fala só no trabalho material. Diz que o trabalho é imposto ao homem como forma de progresso, né? Que é uma lei da natureza. Mas o trabalho também abrange a parte espiritual, a nossa parte que não é a parte material. Nós temos que entender por trabalho também, não somente as ocupações materiais, mas as ocupações espiritual. E na questão 675, ele pergunta aos espíritos se só devemos entender por trabalho as nossas ocupações materiais. Os espíritos respondem: não, o espírito trabalha como corpo. Toda ocupação útil é trabalho, ou seja, toda ocupação que nós proporcionamos a nós de forma espiritual é um trabalho. E diz que nos mundos
mais aperfeiçoados, que nós estamos no mundo de provas e expiações, nos mundos mais aperfeiçoados, esses trabalhos materiais são trabalhos mais a menos. Sendo que nós estamos nesse mundo, no mundo de regeneração, nós vamos trabalhar muito mais o nosso lado espiritual, que nós devemos preparar já nesse mundo atual. Nesse mundo atual, nós temos que preparar esse lado espiritual. Através de quê? Através da nossa compreensão, através dos valores, porque a doutrina espírita ela se baseia em 3 aspectos. Científico, né? Porque Kardec provou de forma científica o relacionamento com o mundo espiritual. Filosófico, que é a filosofia que nós adotamos, é a cristã. E diz religioso, mas religioso é o moral. É esse lado que nós temos que trabalhar e nos ajudar no lado moral. Porque é muito fácil, nós recebemos todas as orientações, nós já recebemos orientações de Moisés. Se nós olharmos o Velho Testamento, nós temos muitas orientações com relação ao nosso comportamento moral. Porque Moisés, como legislador, imagina que ele tinha que controlar 12 tribos com pensamentos diferentes, 12 tribos de Israel com pensamentos diferentes, com 12 líderes diferentes. E ele trabalhou esse lado moral, esse lado espiritual, através da codificação dos 10 mandamentos, da aliança com Deus, que são os 10 mandamentos, que nada mais é do que um resumo de 613 mandamentos que estavam no Levítico e no Deuteronômio, que é a segunda lei, e também baseado no Código de Hammurabi, baseado no direito romano, que ele fala da honestidade, do comportamento diante da sociedade, do comportamento na família, fala de tudo isso. E nós já tínhamos ali, Jesus trouxe muito mais. Jesus nos trouxe, através dos seus ensinamentos, a necessidade do nosso melhoramento, do trabalho dos nossos valores. E a espiritualidade, então, através de Kardec, através da codificação, já trouxe isso de forma muito mais formatada. Quando ele pergunta aos espíritos qual é o ser mais perfeito que o Criador nos ofereceu para ser guia e modelo na questão 625. Aí os espíritos dividem Jesus. Então, Jesus se comportava de forma fraterna, de forma justa, não julgava, buscava os valores reais do espírito. Tudo isso ele fazia, buscava o consolo, buscava a consolação, buscava a fraternidade, buscava atender as pessoas. É isso que nós temos que fazer justamente, esse é o nosso trabalho, essa ajuda que nós temos que nos dar. Pegar esses ensinamentos de Jesus, pegar aquilo que a espiritualidade nos traz agora com muito mais propriedade, quando nós temos todos esses ensinamentos que vêm através da revelação dos mundos espirituais constituídos, que nós sabemos que a vida não termina aqui, que esse modelo continua na espiritualidade e nas esferas espirituais, vamos falar superiores, porque as colônias espirituais existentes, o campo da paz, nosso lar, etc., são justamente colônias de estágio que nós devemos alçar para que possamos ter de novo a reencarnação ou evoluir. Ali nós temos todo o ensinamento. Quem leu o Nosso Lar, quem leu Os Mensageiros, Entre o Céu e a Terra, quem leu esses livros sabe perfeitamente aquilo que André Luiz capta dos seus mentores, daqueles seus condutores nessa colônia, todos esses ensinamentos, sabe, de Alexandre, de Gubbio, de todos esses orientadores que ele teve. Mas nós nos esquecemos. Por quê? Nós estamos ainda arraigados à nossa vaidade. Nós estamos ainda arraigados aos nossos princípios que nós herdamos das encarnações passadas. Né? Existe uma história para ilustrar, é o seguinte. O vizinho, ele era vizinho de um pastor luterano. Aí ele chega para o pastor e diz: meu bom amigo, aconteceu uma coisa muito chata. Os nossos filhos se envolveram, crianças, né? Se envolveram numa briga. E o meu filho machucou o seu.
Mas como? Machucou, acho que ele fraturou um dedo da mão. Mas isso não é possível. Onde já se viu? Você não dá educação para o seu filho? Você tem que dar educação para ele. Esse menino tem que ir para o internato. Não pode ficar numa escola dessa maneira com outras crianças. Não. Desculpa, pastor, eu estou muito nervoso. É o seguinte, é o seu filho que machucou, toda a mão do meu filho quebrou 3 dedos. Falou, mas, meu querido amigo, são crianças. Veja só, já no Velho Testamento, os irmãos, leia o Velho Testamento, Jacó enganou Esaú, que eram irmãos. E o pai era bom, ele perdoou. Caim matou Abel, é o início de tudo, eram irmãos. Olha como isso acontece. A vida é assim, acontece, são crianças, um não sabe o que o outro faz. Então, de acordo com o nosso prisma, nós olhamos como nós quisermos, nós estamos querendo. Nós encaramos. Né? Se o nosso time é prejudicado pelo árbitro, aquele é um bandido, né? Precisamos enforcar esse homem, né? Ora, se é favorecido, não acontece, né? Isso daí, todo jogo tem isso, né? Então a gente faz isso daí. Quer dizer, esse tipo de julgamento nós temos que trabalhar. É uma imperfeição própria do nosso mundo de provas e expiações. Nós estamos no mundo de provas e expiações e é isso que acontece. Mas nós temos toda a receita necessária para a nossa evolução. Nós temos toda a receita necessária para que nós possamos nos vigiar, orar e vigiar, disse Jesus. Orar e vigiar, nós temos que orar e vigiar. Não é só orar, não é só fazer igual ao nosso carroceiro lá, que estava com a carroça atolada, e ficar orando. Não é isso. Nós temos que olhar também para as nossas dificuldades, para as nossas mazelas, aquilo que está impedindo a nossa evolução, né? Aquilo que está impedindo o nosso progresso, aquilo que nós estamos realmente necessitando para que possamos galgar um pouquinho na escala espiritual. Porque hoje nós temos todas as ferramentas, nós temos todas as informações necessárias para isso, né? Aí diz o seguinte, né, com relação ao trabalho, né, ao trabalho. Esse trabalho, como o André Luiz pergunta para Alexandre, como é que é o trabalho no nosso lar? Ele diz o seguinte: a lei do trabalho é rigorosamente cumprida na colônia, mas todos têm direito ao descanso após a jornada de trabalho. Quer dizer, é o trabalho físico. Né? Nenhuma condição é exercida o destaque ou favor a ninguém. Né? Então, o que acontece? Qual é o trabalho que se exerce lá? É o trabalho de fraternidade, é o trabalho de amor. É através desse trabalho que a Casa Espírita nos oferece é que nós podemos nos melhorar. Então, tem aí a distribuição de cestas básicas, lanches, aqueles irmãos infelizes que têm fome, que têm necessidade. Nós não podemos fazer nenhum tipo de crítica. Nós estamos favorecendo alguém que vai permanecer nessa situação, isso não interessa. Nós já não estivemos lá, talvez, em encarnações passadas, nessa situação. Nós temos que fazer alguma coisa, como diz Jesus, que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então, faça, porque a fome é uma coisa gravíssima. A fome, o Livro dos Espíritos diz o seguinte, os Espíritos orientam a Kardec, que num mundo em que se tem a lei de Cristo, não pode existir fome. Então, essa é a necessidade. Então, ajudar aquelas pessoas que realmente necessitam de ajuda. E eles necessitam, essas pessoas necessitam de ajuda. Né? Essas pessoas não estão pedindo tacitamente, mas estão necessitando, como tantas outras pessoas que nós vemos. Ao contrário de outras que não necessitam e querem ajuda. Não é verdade? Então nós temos que identificar. Existe mais para ilustrar, tirar um pouco da seriedade, existe mais uma história do seguinte sentido, né? Diz que tinha uma criança no metrô, uma criança sentada no metrô. Quando chegou na parada da estação da Sé, a criança deslizou no banco, o camarada foi lá, pôs a criança de novo de volta, né? Aí chegou Liberdade, criança deslizou, pôs de volta, né?
Aí quando chegou na estação Paraíso, aí a criança falou, pelo amor de Deus, meus pais desceram na estação da Sé, eu estou querendo descer do metrô, você não me deixa, né? Então é o seguinte, nós temos que identificar quem precisa de ajuda. Não podemos sair a esmo, né? A pessoa que não precisa, não precisa de ajuda, mas aquele que necessita, nós temos a obrigação cristã de ajudar. Temos a obrigação cristã, nós temos que identificar. Nós não podemos sair de oferecidos, imaginar que aquela pessoa precisa. Nós temos que identificar aquela pessoa que precisa e ajudá-la efetivamente. Essas pessoas estão aí como elementos para o nosso aprendizado, né? Nosso aprendizado. Muito bem. Aí quais são, como é que nós podemos nos ajudar, né? Combate as paixões terrenas, que são os requisitos das encarnações passadas. Temos que combater, né? Como é que é vencer as nossas paixões e dominar as nossas vontades. Isso é um lema de uma comunidade, né? Que é realmente assim, tem que vencer as paixões. A paixão não é amor, a paixão não acrescenta, a paixão não nos faz crescer, muito pelo contrário. O nome diz paixão, né? Ah, sou apaixonado por isso. Não, você pode gostar, apreciar alguma coisa, mas apaixonar, nós temos que nos apaixonar por nós mesmos, pelo nosso progresso, pela nossa evolução. Prega-se virtudes, mas encontra-se dificuldades em desenvolvê-las. Imagina vocês, né? Se esse que vos fala aqui está falando em paciência, em compreensão. Se vocês me verem na rua, alguém dando uma fechada, eu descer do carro com barra de ferro na mão e querer dar no outro, eu vou falar, mas não vou mais assistir a palestra do Zé Roberto. Esse é um mentiroso, né? Então não é aquilo. Você tem que realmente exemplificar aquilo que você fala. O que Jesus fez? Exemplificou, né? Eu sempre digo que Jesus foi o maior marqueteiro que existiu em toda a história, né? O maior marqueteiro, porque ele ensinava, ele mostrava e exemplificava. Tanto que ele se exemplificou em quem? Ele foi crucificado, ele mostrou o sacrifício. Falou, olha, se eu, né, me entrego nessa situação, o que vocês... Esse é o maior exemplo, né? Vinde a mim, né, que meu fardo é leve e meu jugo é suave. Imagina só. Se o fardo de Jesus foi leve e o jugo foi suave, imagina o nosso, não é nada, absolutamente, né? A reforma íntima, né, que nós tanto falamos, né, ajuda na reforma íntima, né, é uma dificuldade, é fácil falar em reforma íntima. Toda palestra que a gente vai no centro espírita fala em reforma íntima, né? Fala que coisa linda, ó, reforma íntima, né? A gente sai de lá com aquelas ideias, então, mas primeiro deslize aí na rua, pronto, acabou, já esqueceu a reforma íntima, já ficou lá para trás, né? Aí viu o Jornal Nacional, o Jornal da Record, já esqueceu tudo da reforma íntima, já saiu aquilo lá, já não serve para nada mais, né? Acomodamos-nos em práticas próprias de um mundo imperfeito. Então fala assim, olha, é igual aquela história do pastor luterano, né? Mas sempre foi assim, deixa assim, ó. Pô, você está andando no acostamento, na estrada, mas todo mundo anda, pô. Mas, pô, agora eu fui multado, mas por que eu? Todo mundo andou, se eu fui multado? Mas você está errado. Está errado, não pode. Porque está errado é errado. Não pode fazer, né? Então, a gente se acomoda naquilo, né? Se acomoda. Práticas ilícitas. Se acomoda. Sempre foi assim, né? Deixa assim, né? Para no lugar proibido. Para embaixo da placa do lugar proibido. Todo mundo para. Por que eu não posso parar? Ah, foi multado. Pô, ó, todo mundo parou e eu fui multado, né? Não pode. Está errado. Não pode. Não pode se acomodar, né? É a tal da porta larga, né? Quando Jesus fala porta larga e a porta estreita, né? Preferia a porta estreita, né? Evitai a porta larga, largue a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. E nós vamos pela porta larga, né? Tudo. Quando ele fala, preferia a porta estreita, estreita é a porta, e apertada é o caminho que leva à salvação. É duro, né? É duro achar, falando, não posso pôr debaixo da placa proibida, vou procurar no estacionamento aqui, né? Mas paciência.
Não posso deixar aqui, né? Tudo congestionado o trânsito. Todo mundo passando no acostamento. Eu não vou passar, tá errado. Para que eu vou fazer isso? Se está errado, se eu estou dizendo que é errado, se na minha consciência diz que não é certo, então eu tenho que me ajudar. Isso é que burila os nossos valores. Não podemos ficar à espera que tudo mude com o tempo. Falar, um dia vai mudar. Vai mudar. Isso vai mudar. Muda. Se você não mudar, né? Jesus diz, vós sois o sal da terra, fermento do mundo. Tem que se mudar né? A história do passarinho que molhava o bico e ia jogar no incêndio na floresta, mas não vai apagar, mas fazendo minha parte. Né? Fazendo minha parte. Minha parte é jogar água lá. Se o incêndio vai apagar, é outra história. Mas eu estou fazendo minha parte é essa, é correta. Né? Temos que trabalhar para mudarmos a nós mesmos e assim servirmos de exemplo. Né? Servirmos de exemplo. Né? Porque se nós não mudarmos, o rumo do nosso comportamento, nós não vamos servir de exemplo. Mas será que é só para servir de exemplo? Não. Nós queremos servir de exemplos com uma mudança real. Nós temos que fazer uma mudança real. Mas eu não posso. Não, ninguém vai mudar do dia para a noite. Nós não vamos encarnar aqui, vamos desencarnar e vamos para o mundo de regeneração, depois vamos lá, né? Vamos fazer companhia lá para as altas esferas, lá para o Emmanuel, para o Bezerra de Menezes. Não vamos fazer nada disso aqui, nós vamos andar devagar. Passo a passo, mas um degrau que nós conseguimos alçar já é importante. Um degrau, passo a passo, né? Então, o que nós devemos ter sempre em mente é que nós temos que nos ajudar, sempre. Ajudarmos para que a espiritualidade nos ajude. Ajudarmos para que o céu possa nos ajudar. Se nós nos transformarmos, nós estamos transformando esse mundo. O mundo de provas e expiações que está em transição, de acordo com os ensinamentos da espiritualidade, depende muito de nós. Hoje nós estamos aqui, nós não estamos aqui somente em busca do auxílio da saúde, do auxílio material absolutamente. Nós estamos aqui em busca do conforto espiritual. Nós só podemos ter paz, ter conforto espiritual, se nós burilarmos, se nós desenvolvermos as nossas virtudes latentes. Quando foi dito que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, não quer dizer que nós temos a mesma figura antropomórfica de Deus, porque Deus não é uma figura antropomórfica. Nós temos a semente divina, plantada em nosso coração como espíritos. Então nós devemos desenvolver essa semente de amor, de caridade, de fraternidade, de compreensão e trabalhar os valores morais principalmente. Que sem isso não adianta vir no centro espírita, não adianta fazer curso de espiritismo, não adianta sair distribuindo cesta básica, se não houver a transformação moral, lanche, etc., se não houver a transformação moral que esse mundo precisa, que nós temos que implantar, não vai adiantar nada. Nós somos escolhidos, nós estamos inscritos lá num livro, na espiritualidade, quando nós encarnamos, nós assumimos compromisso no Ministério da Reencarnação, que nós teríamos um trabalho a desenvolver. Se nós estamos todos aqui juntos nesse momento, aqueles que nos veem pela internet estão também nesse mesmo círculo de amor e de amizade e de carinho, nós temos um compromisso, nós temos um objetivo e uma meta a atingir, que é o nosso desenvolvimento espiritual, para que essa humanidade, para que esse planeta se desenvolva, né? Para que o Brasil seja realmente aquilo que sempre foi dito. Brasil, a pátria do Evangelho, a pátria do coração, né? Que sobre a égide, coração do mundo, a pátria do Evangelho, sobre a égide do anjo Ismael, né? Então, que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos sempre em mente esse esforço, essa determinação para a nossa melhora individual, para que esse mundo seja um mundo melhor. Jesus abençoe a todos nós. Vamos depois das colocações, né? Aberto o espaço para quem desejar fazer algum comentário, alguma pergunta a respeito do tema, né? Só levanta o microfone. Lógico, um por vez, né? Todo mundo está querendo falar, mas uma pessoa por vez para não.
que todo mundo está... inibido por causa do frio. Ainda estão pensando, né? Como é que eu vou melhorar? É engraçado, né? Desde pequeno nós somos criados, né? Fomos criados sempre a olhar para o céu, né? A rogar a Deus, que nos ajude. Né? Desde pequenininho, olha, levanta as mãos, erga as mãos para o céu. Mas desde pequenininho também nós somos orientados a erguer as mãos para o céu para agradecer as dádivas, né? E hoje nós mais pedimos do que agradecemos, né? É verdade. Então, qualquer momento, como você mesmo colocou, qualquer momento, qualquer dificuldade, meu Deus, me ajuda. Tá? Te ajuda, mas é a tua parte, né? Meu avô, meu finado avô, contava um caos, um vizinho dele, né, que gostava de jogar no bicho, né? Mas não jogava. E sempre pedia a Deus, meu Deus, me ajude que eu ganho no bicho, me ajude que eu ganho no bicho, me ajude que eu ganho no bicho, me ajude que eu ganho no bicho. Um dia meu avô perguntou, mas não, toda vez você pede, mas ele não me ajuda. Mas você joga? Precisa? Precisa jogar então. Então não joga, não vai ganhar, né? A mesma coisa, você quer um trabalho, mas você se levanta cedo para ir trabalhar, né? Fazer a ficha de emprego, fazer entrevista, bater. Então, nós temos por hábito, né, de joga para cima, né? Seja o que Deus quiser, né? É engraçado. Um dia vai resolver, né? Será que Deus vai resolver isso aí? Opa, tem uma... Lourenço, não, é Lourenço. Ô, Lourenço, obrigado, hein? Me salvou aqui, Lourenço. Deixa eu colocar meu óculos aqui, Zé, porque senhor, a gente vai ficando mocinho, né? Vai. O braço vai ficando curto, né? Então, Lourenço Mendes e Maria Léa Muniz. Então, um abraço aos nossos amigos, né? Para todos eles lá. Zé Roberto, boa tarde. Abraço a todos os presentes. Quando nossa vida está um caos, não sabemos o que fazer. Estamos doentes e não sabemos onde estamos errando. Na nossa cultura, não convivemos com o lado espiritual o tempo inteiro. Só procuramos a espiritualidade quando vem a dor e sofrimento. Esse é o momento de começarmos a rezar? É o momento de começarmos a orar, acreditar, né? Porque isso, normalmente, até o ateu, né? Quando chega num momento assim, né? De grande desespero, né? Ele fala, ai meu Deus, né? Então lembra de Deus, né? Então, na realidade, para algumas pessoas precisa chegar ao fundo do poço, né? Para poder se levantar, né? É aquela história, né? Do cavalo, né? Que cai num poço de 5 metros, né? E de repente viu que o cavalo saiu, né? Aí por que ele saiu? Porque ele começou a espernear tanto, começou a desbarrancar as laterais e encher de terra o poço, né? Aí ele chegou até o ponto que ele saiu. É assim que tem que ser, né? E quem realmente passa por uma prova muito dura, né? Não resta mais nada a não ser Deus, a não ser o Criador. É aí que vem a busca da compreensão. O Espiritismo é fantástico nisso, né? Porque o Espiritismo nos traz o esclarecimento e do esclarecimento vem o consolo. Só através do esclarecimento que pode vir o consolo. O consolo não vem através de afago, através de abraço, através de carinho. O carinho, o abraço, o afago faz parte do consolo, mas o consolo vem através da compreensão. No momento que nós compreendermos, nós estaremos consolados, né? É o que Jesus sempre nos prometeu, né? Eu irei, mas enviarei o Consolador prometido, né? O Consolador veio, a doutrina espírita. Quem conhece e pratica de fato, quem conhece o Espiritismo, quem busca os seus fundamentos, quem procura vivenciar, porque hoje não só as obras da codificação, que é muito importante, mas aquelas obras que nos tocam mais o coração, são aquelas obras dos mundos espirituais constituídos que mostram a vida após essa vida material, o retorno da vida espiritual à vida material. Então, é a exemplificação de tudo aquilo que Kardec codificou e daquilo que Jesus nos prometeu, né? A doutrina espírita. Então, muito bem lembrado, Lourenço, você tem toda a razão aqui. Quando nós estamos no fundo do poço, é que nós vamos buscar o auxílio, e a busca do auxílio nos traz a compreensão, e a busca da compreensão nos traz o consolo, né? Conforme o cobertor, né? Às vezes. Se nós estamos passando a tribulação, é porque nós temos condições de vencê-la, desde que nós façamos a nossa parte, né? E porque nós precisamos, às vezes. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz muito claramente, na causa das aflições, né?
que o homem é o artífice da sua própria infelicidade, né? Não quer dizer que nós vamos buscar coisas ruins, não é isso não. É que nós provocamos aquilo que nós estamos vivenciando agora. E diz mais o seguinte, são frutos de encarnações passadas ou presentes. Porque a vida não termina, se não existe uma separação entre a vida espiritual, material, de novo espiritual. Como espírito é uma continuidade, nós estamos só mudando de estado e de estágio, né? Pois não. Pode? A fé tem que ser raciocinada. Hoje você tem uma fé pragmática, você tem uma fé dogmática, assim, não, ajuda você ter aquela fé, aquela coisa importante que te move, ajuda. Mas a fé tem que ser raciocinada. Hoje o Espiritismo traz a fé raciocinada. É diferente das doutrinas de encarnações unicistas que falam que nós nascemos só uma vez, Deus nos dá alma depois. Aí eles não conseguem explicar como é que são os animais, como é que são outras coisas, mas eles falam que só explica o ser humano, né? Que tem que ter realmente uma fé em Deus. Mas o Deus, quando se tem aquela fé dogmática, é aquele Deus justiceiro, sabe? Não é só o Deus bom, né? Aquele que fala assim, não, eu confio muito em Deus porque aquela pessoa que me prejudicou há de pagar. Então isso não é fé, né? Quer dizer, não é realmente a fé raciocinada, já não fala isso, né? A fé raciocinada fala, olha, aquela pessoa, confio muito em Deus, aquela pessoa que eventualmente hoje não estou me dando bem, eventualmente tem me prejudicado, talvez eu tenha feito isso em encarnações passadas a ela, ou tenho necessidade de passar por isso, mas vou superar. Isso é fé, né? É acreditar em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua onipresença. Isso é fé, né? Isso é o conceito da fé, não é uma fé dogmática, né? Muito obrigado, nosso tempo é curto. Eu agradecer ao Lourenço, é aquele que desencadeou todo esse nível de perguntas aí. Um beijo grande no coração. Fica com Deus aí. Seja muito feliz. Lembre-se que estamos aqui torcendo para você. E aproveite o calor aí, porque aqui está muito frio, viu? Obrigado, Zé Alberto. Obrigado a todos que participaram. Mas nosso tempo é curto e a gente tem muita coisa para fazer ainda. Então, obrigado a todos. E assim, meus queridos, depois de muito conversarmos, de muito recebermos, chegado o momento de retribuirmos, de doarmos. Então, convido a todos mais uma vez a fechar os olhos do plano físico, unindo os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações, vamos doar os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores energias, para que juntos essas energias possam ser aproveitadas pelos companheiros da espiritualidade, levando-os a todos aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão perdidos pelo caminho, para que consigam se achar e atingir chegar ao seu destino, por todas as casas espíritas, todos os templos, todas as igrejas, sinagogas, enfim, todos os locais onde pessoas se reúnam em teu nome, meu Pai, para a prática do bem, para a prática do amor, da caridade, para que sejam todos transformados em grandes sinaleiros, iluminando as trevas daqueles que se encontram perdidos. Por todos aqueles que se dizem injustiçados, clamando por justiça, para que recebam, Senhor, conforme o merecimento e a necessidade, o que lhes seja cabível, Pai. Por esse planeta Terra que está passando por grandes transformações, está se adequando para receber, mudar o seu estado, Senhor, para que essas energias negativas que envolvem o planeta sejam dissipadas através da luz, do amor, da caridade, do afeto, e essas energias possam ser recicladas, transformando esse planeta, Senhor. E por todos nós, Pai, para que possamos, confiantes no vosso amor e na caridade, continuar a nossa trajetória, nos melhorando a cada dia. Que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, as companhias da espiritualidade,
Humildemente agradecemos a oportunidade que nos foi dada nesta tarde, para que possamos, ao retornarmos aos nossos lares, mais confiantes no vosso amor, cientes das nossas obrigações, dos nossos afazeres, daquilo que nós temos que fazer para modificar a nossa conduta. Então, Senhor, permaneça conosco por toda a nossa semana, nos orientando, nos amparando e auxiliando, e que possamos fazer a nossa parte. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos, né? Ainda continuamos os trabalhos, vamos passar agora para os passes. Então, primeiro vão ser receber os passes os companheiros do passe magnético, e depois o espiritual. Tá bom? Então, nós vamos orientar conforme vai ser o trabalho. Pedimos a todos aí que permaneçam em silêncio, pois os trabalhos continuam. Um grande abraço fraterno a todos. Aos companheiros da internet também, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.